Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar a aula de hoje, o componente do nono ano, e vamos prosseguir com o governo Sarney, que vai trabalhar, nós vamos identificar hoje os planos econômicos, não é? Na verdade, são 4 planos econômicos que vão fazer com que o governo de Sarney passe por intensas mudanças nas medidas na área política, aliás, na área econômica. E aí nós temos os planos econômicos colocados em prática e a tentativa de diminuir a inflação, diminuir os gastos públicos, a recessão, o arroxo salarial, que significa que os salários dos trabalhadores brasileiros perdem o valor, a moeda também desvalorizada, a correção monetária, não é? Tentou-se colocar no plano cruzado algo em relação a isso. E na tentativa de compor a recuperação do valor do salário, o chamado gatilho salarial, que aumentava o salário toda vez que a inflação atingisse 20%. Mas nós vamos estudar hoje momentos difíceis que Sarney vai vivenciar, e dentro do governo dele, as situações econômicas não serão bem colocadas, não terão o resultado esperado. O governo não vai ter esse resultado esperado. Vai passar por sérias dificuldades econômicas, e os 4 planos implementados, não é? O plano cruzado, o cruzado 2, o plano Brescia e o plano Verão, não vão conseguir colocar a recuperação da economia brasileira. Pois bem, e vamos também, na aula de hoje, conhecer algumas situações importantes, alguns pontos importantes da Constituição de 1988 e finalzinho do governo Sarney, e a chegada às eleições em 89 e a chegada de Fernando Collor ao poder. Pois bem, já observamos que as questões econômicas elas são muito presentes, muito importantes nesse período no Brasil, porque a situação estava muito difícil economicamente, e vamos evidenciar que, não é, a chegada de Sarney também nesse momento introdutório, é importante não esquecer disso, né? A chegada de Sarney ao poder chegou de forma quase que por acaso, porque ele não iria pertencer à chapa com o Tancredo na vice, não, ele estava do outro lado com os aliados de Paulo Maluf, mas ele não foi colocado na chapa de Paulo Maluf. Houve uma cisão, uma quebra lá no grupo do PFL, e ele veio para o PMDB. Na Arena, PFL, o grupo que era a representante dos militares ainda, os resquícios ainda do grupo de militares, então veio surgir, aliás, PFL não, PDS, e depois vim para o PMDB. Pois bem, 307. A era dos planos econômicos. O plano cruzado, inicialmente, funcionou bem. Inicialmente. Até mencionei, não foi? Que vai ser criado lá os fiscais do Sarney, através da Superintendência Nacional de Abastecimento, a antiga SUNAB. Vai tudo bem no início. Tudo bem. No entanto, os efeitos, as consequências, nós iremos conhecer. Principalmente numa prática que já se mostrava
não é, uma discordância entre os economistas. Qual era a prática? A prática de fazer o congelamento de preços e salários para conter a inflação. Outros países tinham tomado a mesma medida e não tiveram os resultados tão positivos, ou nenhum positivo. E aí deixa uma situação muito difícil para a economia brasileira, essa questão do congelamento. Mas naquele período havia economistas que defendiam o congelamento e outros que não defendiam o congelamento de preços. O plano cruzado, inicialmente, na página 307, o plano cruzado, inicialmente, funcionou bem, pois gerou um ilusório poder de compra, com a classe média sendo a mais beneficiada. Aos poucos, se iniciou um boicote dos empresários. Veja bem, aos poucos se iniciou um boicote dos empresários que passaram a retirar das prateleiras dos supermercados e mercadinhos bens de consumo essenciais para a população, como o leite e a carne. Essa retirada, por quê? Porque os empresários dessa área acreditavam que os preços estavam muito defasados, muito abaixo do que deveria ser praticado, porque havia sido implementado o congelamento de preços e salários. Foi necessário que o governo brasileiro começasse a trazer de fora leite e carne. Então, tanto o leite em pó como o leite líquido e a carne, o governo brasileiro começou a comprar e colocar aqui para a população brasileira consumir. A tentativa é fazer com que voltassem, né, esses empresários dessa área a colocar seus produtos nas prateleiras e, ao mesmo tempo, reduzir os valores para que esses preços pudessem baixar paulatinamente, baixar aos poucos. Outros produtos começaram a sofrer vários aumentos seguidos a partir do ágio. A ágio, tem um link aí explicando, é o valor adicional cobrado ilegalmente em operações financeiras. Ou seja, um ato ilegal, não é? Um ato ilegal. Se penalmente, o Código Penal iria responsabilizar a esses empresários que estavam com essa prática, com esse abuso, esse valor adicional em operações financeiras. O que atacava a política de congelamento de preços do governo Sarney, mesmo com ameaças de estabelecer importações de produto, a crise estava instalada, com o retorno da inflação e da recessão. As ações de Sarney nessa disputa econômica com os empresários tiveram efeitos diversos. Um dos efeitos positivos foi o congelamento dos preços, pelo menos de forma momentânea, pois mantinha o poder de consumo e a balança comercial brasileira equilibrada. Outra medida favorável foi o empréstimo compulsório aos empresários no valor de 25% do preço dos combustíveis e automóveis, para que pudesse incrementar, ou seja, aumentar e modernizar sua produção. Então, os empresários do ramo de venda de automóveis começaram a receber esse benefício, não é? Mas esse benefício, vamos observar, ele funcionou bem, mas não funcionou bem, não é? Voltando para o livro aí na página 307, não funcionou bem. Por quê? Porque eles teriam de pagar esse empréstimo reduzindo e mantendo o preço dos produtos para o consumidor final. Na prática,
os empresários não cumpriram a medida. A ação econômica de Sarney não funcionava como o pretendido. As ações, eu volto a falar, as ações de congelamento de preços não iriam ser a solução para os problemas que o Brasil estava vivenciando, não seriam, não é? E as dúvidas e a insatisfação quanto à possibilidade de sucesso em ser governo aumentavam. Antes do término de seu mandato, mais 3 planos econômicos foram lançados. Como sempre, com um bom funcionamento inicial. As coisas vão bem no início, mas o que importa é como termina e quais as consequências danosas, consequências desastrosas para a população brasileira. Mas, aos poucos, acabavam causando os mesmos problemas sociais vividos no Brasil, como a inflação alta, a recessão, desemprego, descontrole de preços, sucateamento de serviços públicos como educação e saúde. Então, as escolas iriam sofrer com isso, os hospitais, o atendimento ao público, os hospitais públicos iriam sofrer de forma gigantesca. Então, mais uma vez, o plano econômico que é posto em prática não dá o resultado esperado. E vão vir mais três. Foram os seguintes. O plano cruzado 1, agora teremos o plano cruzado 2. É muito complicado, não é? Durante um mandato de 5 anos, praticamente, de governo, ter 4 planos econômicos. Seria uma situação muito difícil dar certo isso. Vem um plano, não dá certo, rasga o plano, vai investir de outra maneira, cria outra situação. É complicado. Não é economia que suporta uma situação como essa. Plano cruzado 2. Mais um plano que não funcionou, causando grande recessão e inflação alta. Foi lançado em 21 de novembro de 1986 e tinha como base algumas importações, o que acabou quebrando financeiramente algumas empresas nacionais e reservas cambiais. No Brasil, já estou na página 308. Como assim? No Brasil. Continuando, página 308. Essa situação fez com que Sarney decretasse moratória, ou seja, suspendeu o pagamento da dívida externa, porque a economia não ia suportar mais, que já estava na casa de bilhões de dólares. Liberou os preços, acabando com o congelamento, e aumentou impostos de bens nacionais como energia elétrica, combustível e telefonia. Nesse momento aqui, você tinha o telefone chamado, que hoje chamamos de telefone fixo, que era administrado pela empresa estatal chamada Telebrás e as suas subsidiárias em cada estado. Cada estado tem a sua subsidiária. E, naquele momento, o número de pessoas na década de 80, quase que final da década de 80, os últimos 4 anos da década de 80, tínhamos um número ainda pequeno de telefones fixos, porque custava caro você ter um telefone, e inclusive havia a possibilidade de você alugar linhas telefônicas. Né? Então, era em outro momento, era outra circunstância. Hoje, a situação se modificou enormemente, houve uma mudança gigantesca, brutal, com relação aos aparelhos de telefone, inclusive o surgimento dos aparelhos móveis e por aí vai. As formas de comunicação foram sendo modernizadas de forma muito rápida. Então, telefonia, todos os bens públicos, que acabava sobrecarregando o povo brasileiro, que teria que pagar mais impostos. E vem mais um plano
Vem, mas um plano, eu me lembro que o slogan do governo dele era tudo pelo social. Mas não tinha condições de fazer um bom trabalho. O slogan do governo de Sarney era esse, tudo pelo social. Não havia condições de fazer um trabalho pelo social, tudo pelo social, se a economia estava no marasmo, numa situação muito difícil, muito complicada. Agora vamos conhecer o terceiro plano econômico, o Plano Bresser. Com o fracasso do Plano Cruzado 2, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, foi demitido, sendo colocado em seu lugar Luiz Carlos Bresser. O Plano Bresser, lançado em abril de 1987, não conseguiu os efeitos necessários. Pelo contrário, piorou ainda mais a situação, pois a inflação chegou à casa de 366% ao final do ano. As bases desse plano foram o retorno do congelamento de preços por 2 anos. Eles não verificaram que o plano anterior, o Plano Cruzado 2, já estava... Desculpa. Já tinha dado sinais com o congelamento que não poderia dar certo. Mais um congelamento é estabelecido no país. As bases desse plano foi congelamento de preços por, 2 anos não, por 2 meses, aumentando as tarifas públicas, ou seja, as passagens de ônibus nas cidades, transporte público, a questão da energia elétrica, da telefonia também, e o retorno das negociações com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é um fundo que é referência no mundo em termos de empréstimo e negociações, uma empresa tipicamente capitalista, buscando conseguir mais empréstimos para poder tentar recuperar a economia brasileira, que vivia séria recessão, séria dificuldade econômica. Não deu certo o Plano Bresser, não teve os resultados esperados. A solução agora qual é? Muito bem, a solução é um novo plano econômico. Vamos lá conhecer esse novo plano econômico, o chamado Plano Verão. Talvez, né, com as estações do ano, a coisa possa fluir. Muito bem, isso mesmo. Pudesse fluir um sol, surgir uma luz no final do túnel para tirar o Brasil da condição em que ele estava metido economicamente. Não é? Não temos outros adjetivos a colocar, senão o Brasil estava numa toleira econômica, sem saída num curto espaço de tempo. Não havia saída nesse curto espaço de tempo. Muito bem, isso mesmo. Mais um plano econômico que não obteve êxito. O então ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, seguiu direitinho a cartilha do FMI e dos Estados Unidos. Então, ele vai cada vez mais agora, para ver se tenta contornar uma situação, surgir uma luz no final do túnel, manter relações com os Estados Unidos cada vez mais acentuada e também agora desse novo neoliberalismo. Esse termo neo significa novo liberalismo. Então, o Brasil vai seguir as orientações do FMI e dos Estados Unidos com o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ele buscou aproximar a economia brasileira do neoliberalismo. As ações incluíam, mais uma vez, congelamento de preços e produtos, congelamento de preços de produtos e salários, além de privatização de várias empresas públicas ligadas à produção de energia elétrica. Ele vai fazer o quê? Muito bem, vai cortar gastos públicos, exonerando quase 50% dos funcionários públicos, ou seja, demitindo, e se exonerar isso significa demitir, cortou gastos públicos, visando aproximá-lo do dólar, mudou mais uma vez a moeda brasileira, que passou a se chamar Cruzado Novo. E perdeu mais 3 zeros.
Porque quanto maior a quantidade de zeros, de números, de zeros que tem naquela moeda, maior é a sua demonstração de fragilidade, de poder, de compra. Os problemas não se resolveram. Não, 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 não. Continuava, a recessão continuava, a inflação chegou a quase 1.800% ao final de 1989. Já imaginou já a inflação quando chega a 7, a 8, as pessoas ficam preocupadas. Só comparando, né, que também tem a sua preocupação, tem a sua característica, mas se comparado agora, observa os números aí. Fica difícil, e comparar sempre é complicado, né? Sempre tem as suas nuances, as suas dificuldades. Comparar alguma coisa com um período, né, aqui de mais de 30 anos atrás. Mas, no entanto, nesse momento, no fato histórico, é preciso pontuar sobre esse aspecto através da comparação. Isso mesmo, muito bem, para que a gente possa entender. Observe aí a inflação de 88 para 89. Veja que subida. Ela dobrou a inflação. Saiu de 930% ao ano, passou para 1.800%. Muito difícil a situação brasileira nesse período, nesse momento, muito difícil. Pois bem, eu convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 306, página 306. Aliás, desculpe, 316. 316 questões, todas elas para vocês fazerem, eu vou fazer duas, tá bom? Vou fazer duas, tem 4 questões para serem feitas. Tem a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Pois bem, 316. Terceira questão. Com o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, o plano cruzado foi elaborado no governo Sarney, visando controlar a inflação e evitar a recessão. Quais foram os principais pontos desse plano? Vamos lá. Quais foram os principais pontos desse plano? Os principais pontos foram a criação de uma nova moeda, vírgula, o cruzado, ponto e vírgula, estabelecimento apenas das cadernetas de poupança como a única com correção monetária. Estabelecimento apenas das cadernetas de poupança como a única com a correção monetária. Ponto e vírgula. Criação do gatilho salarial e da SUNAB. S-U-N-A-B, SUNAB, que é, coloca aí, Superintendência Nacional de Abastecimento. Tá bom? Quarto quesito. Além do plano cruzado, outros 3 planos foram lançados sem sucesso para evitar a crise econômica que o Brasil estava vivendo. Comente-os. Vamos lá, a resposta. O Plano Cruzado 2, instituído em 21 de novembro de 1986, essa é a resposta, vírgula, tinha como base, 2 pontos, as importações que acabaram quebrando as empresas nacionais, vírgula, além de atingir as reservas cambiais, ponto e vírgula. Continuando a quarta questão. Liberação dos preços sobre produtos, ponto e vírgula. Aumento de impostos sobre produtos nacionais, vírgula, como energia elétrica, combustível e telefonia, ponto.
O plano Bresser consistia no congelamento de preços por 2 meses, ponto e vírgula. 2 meses de congelamento de preços. Retorno das negociações do Fundo Monetário Internacional, ponto. Já o plano verão consistia no congelamento de preços sobre produtos e salários, ponto e vírgula. Privatização de empresas públicas, ponto e vírgula. Corte de gastos públicos, ponto e vírgula. Exoneração de 50, ou seja, demissão de 50% dos funcionários públicos. Ou seja, o Estado estava muito pesado, estava comprometendo as finanças, os funcionários públicos estavam comprometendo as finanças, estavam em extremas dificuldades, e aí o governo, esse plano verão foi idealizado pelo ministro da Fazenda, aliás, Economia e Fazenda, mas a Fazenda está só isolada, a economia está hoje no governo, a economia vai falar, tem planejamento, tem indústria e comércio, tem outros, é um super ministério hoje, a economia. Mas nesse caso aqui específico, do finalzinho do governo de Sarney, a Fazenda ficava especificamente com o lado da economia, cuidando da economia. E o governo decidiu demitir 50% dos funcionários públicos. É um número bem elevado, né? E daí você começa a perceber como estava a crise nesse país. Depois da realização dessas duas questões, retornaremos agora para a página 309 e começaremos aqui a fazer uma introdução sobre a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã. É ela que, após 21 anos, vai ser promulgada e que serve como referência, serve como norte a ser seguido e serve como fonte de respeito a ela, não é? Então, vai aparecer uma figura muito importante na promulgação dessa Constituição em 88, em 5 de outubro, para ser mais específico, que é a figura do político Ulisses Guimarães. Pois bem, temos então. Vou fazer só a introduçãozinha e na próxima aula nós iremos prosseguir. A Constituição de 88, 309, página 309. Como prometido por José Sarney, a nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, após uma Assembleia Constituinte, iniciada em 1987. Essa Constituição assumia um papel importante para a democratização brasileira, visto que a Constituição anterior foi otorgada. O que significa otorgada aí, professor? Muito bem, isso mesmo, meu filho. Significa imposta. Otorgada significa imposta pelo regime militar, sendo, portanto, bastante antidemocrático. Mas, sem dúvida, a pressão popular foi determinante. Algumas mudanças aconteceram, mas com pouco avanço social. Para muitos historiadores, o fato de se elaborar uma Constituição Civil, mesmo com suas limitações, já seria um grande marco diante de 21 anos de dominação militar. Então, prosseguindo aí, temos uma foto em comemoração ao dia 5 de outubro de 88. Na história brasileira, a Constituição de 88 foi a que mais sofreu emendas. Foram 80 emendas, é muito grande o número, né? Com 6 emendas de revisão. Como destaque, a maior participação do Poder Judiciário e a criminalização de qualquer ato contra a liberdade individual ou coletiva. Em outras palavras, essa Constituição serviu para romper de vez com a ditadura militar e reabrir de forma consistente, de forma muito consistente, a política no Brasil. Bem, pessoal, com isso eu concluo essa parte inicial
da Constituição de 88. Na próxima aula, nós veremos os pontos mais importantes que mais chamam a atenção da própria Constituição e vamos, acredito que sim, adentrar, chegar às eleições de 89, como vai acontecer essas eleições, quais são os casos, não é, específicos dessas eleições de 89, muito importante, após tanto tempo sem a participação política, sem o povo brasileiro escolher seu governante e vai poder finalmente voltar a escolher nas eleições de 89. Tá bom assim? Tchau para vocês, se cuidem, forte abraço e até a próxima. Tchau.